Fala galera, aqui é o professor Márcio Dornelas do canal Mate 1 e vamos hoje para mais uma revisão para o Enem. Hoje nossa terceira aula focada em geometria plana. A aula de hoje foi um grande desafio. Só você pensar quantas aulas de geometria você teve ao longo do ano ou ao longo da vida. E a gente vai tentar resumir isso tudo em menos de uma hora. Vamos lá, primeira questão. A figura descreve o movimento de um robô. Partindo de A, ele sistematicamente avança 2 metros e gira 45 graus para a esquerda. Quando esse robô retornar ao ponto A, a trajetória percorrida terá sido de... Bom, antes de começar a questão, vamos relembrar alguns pontos que nós temos que saber sobre os polígonos. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono sempre vale n menos 2 vezes 180. N, número de lados de um polígono. Então, no hexágono, por exemplo, o n vale 6. Se eu quiser saber cada ângulo interno de um polígono regular, então eu pego a soma dos ângulos internos. Então, o ângulo interno vai ser a soma dos internos, que é o n menos 2 vezes 180, dividido pelo número de lados, pelo número de ângulos. Então, dividido por n. Você vai achar cada ângulo interno do polígono regular. A soma dos externos sempre vale 360. Não importa o polígono. Soma dos ângulos externos sempre vai valer 360. E cada ângulo externo de um polígono regular, você vai pegar a soma dos externos, que é 360, e dividir pelo número de lados, número de ângulos, dividido por n. Então, 360 sobre n, você acha cada ângulo externo de um polígono regular. Bom, mais uma informação aqui como revisão é como é que eu calculo o número de diagonais de um polígono. Então, número de diagonais é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. n vezes n menos 3 sobre 2, você acha o número de diagonais de um polígono. Bom, o que acontece na questão é que o robô ele anda 2 metros e gira 45 graus. 2 metros gira 45, 2 metros gira 45. Então, em algum momento, ele vai voltar para esse ponto. A pergunta quando ele voltar para esse ponto, qual terá sido a trajetória? Um hexágono? Pentágono? Ou seja, qual polígono ele fez, qual formato ele fez até voltar para esse ponto? Bom, vamos lá. O que eu já sei desse polígono? 45 graus. 45 graus é o que desse polígono? É o meu ângulo externo. Bom, se ele sempre faz a mesma trajetória, ou seja, os lados são iguais e os ângulos são iguais, eu estou falando de um polígono regular. Ok. E nesse polígono regular, o ângulo externo vale 45. É isso que eu tenho. Ângulo externo formado por um lado e pelo prolongamento do outro lado. Ângulo externo vale 45 graus. Então, eu vou para essa relação. Ângulo externo no polígono regular, 360 sobre n. Eu quero que o ângulo externo seja 45. Multiplicando aqui o n, eu tenho que 45n igual a 360, n igual a 8. Então, se trata de um octógono. Essa é a resposta. Bom, a questão diz que o triângulo ABC é um triângulo isósceles de base BC e que os segmentos AF, EF, ED, CD e CB são iguais. E quer saber, então, quanto vale o ângulo A. O bacana dessa questão é que te pede um valor e a questão não te dá valor de nada, não tem valor nenhum. Mas ele quer saber quanto vale esse ângulo aqui, esse ângulo A. Vou chamar aqui de X. Vamos lá. Bom, isso aqui é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. Como esse lado é igual a esse, então essa aqui é a base. Os ângulos da base são iguais. Se aqui vale x, esse ângulo vale x também. Agora, se esse ângulo é x e esse é x, quanto vale esse aqui? Esse ângulo, ele é formado por um lado desse triângulo e pelo prolongamento do outro lado. Ou seja, esse ângulo é um ângulo externo desse triângulo. E o ângulo externo vale a soma dos outros dois internos. Então, esse ângulo vale x mais x. Vale
2x. Beleza? Agora, nesse triângulo aqui, esse lado é igual a esse. Então, esse triângulo também é isósceles. O lado diferente é a base. Os ângulos da base são iguais. Então, se aqui vale 2x, aqui vale 2x também. E aí, ok. Agora, quanto vale esse ângulo aqui? Bom, para saber esse ângulo, eu vou marcar bem pelo que ele é formado. Ele é formado por essa reta e essa reta aqui. Se eu prolongar um pouquinho, vai ficar mais claro de entender que esse ângulo, na verdade, ele é formado por um lado e pelo prolongamento do outro lado desse triângulo aqui, ó, o triângulo A, D e E. Então, nesse triângulo aqui, ele é ângulo externo. Se ele é ângulo externo, ele vale a soma dos outros dois internos. Então, ele vale 2x mais x. Esse ângulo vale 3x. Só que esse triângulo aqui tem dois lados iguais. Então, ele é isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais. Essa é a base, os ângulos da base são iguais. Então, se aqui vale 3x, esse aqui vale 3x também. Ok. E fala pra mim agora, ó, quanto vale esse aqui? Bom, repara que é formado por essa reta e essa reta. Se eu prolongar isso aqui, ó, vai ficar mais fácil de perceber que esse ângulo é formado por um lado e pelo prolongamento do outro lado do triângulo ADC. Então, o triângulo ADC, esse ângulo é formado por um lado e pelo prolongamento do outro lado. Então, ele é o ângulo externo desse triângulo. Então, ele vale a soma dos outros dois internos. Então, ele vale 3x mais x. Esse ângulo vale 4x. Ok. Só que esse triângulo aqui também é isósceles. Esse lado é igual a esse. Então, dois lados iguais, dois ângulos iguais. Então, aqui também vale 4x. Mas lá no enunciado, ele diz que o triângulo ABC, ele é isósceles, de base BC. Então, se ele é isósceles, lados iguais, ângulos iguais. Se esse ângulo vale 4x, o outro lado também tem que valer 4x. Se aqui já tem 3x, aqui vale x. E agora, se eu pegar esse triângulozinho pequeno, eu tenho um triângulo onde os ângulos são x, 4x e 4x. E a gente sabe que num triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vale 180. E agora, só somar então e igualar. Então, 4x mais 4x mais x igual a 180. E aí, 9x igual a 180, x igual a 20. Agora, só ver o que ele quer. Como ele pediu o ângulo A é o próprio x. Ou seja, esse é o valor do ângulo A, 20 graus. Antes de avançar para a próxima questão, queria revisar isso aqui com vocês. Lembra desses nomes? Ortocentro de um triângulo. Ortocentro encontra das alturas. O que a altura faz? Ela é perpendicular ao lado, passando pelo vértice. Então, isso aqui é uma altura. Se eu traçar as três alturas de um triângulo, elas se encontram no mesmo ponto. E esse ponto é chamado de ortocentro do triângulo. Em centro encontro das bissetrizes. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, se eu dividir esse ângulo ao meio, esse pedaço é igual a esse. Esse ângulo ao meio e esse ângulo ao meio se encontram em um único ponto, conhecido como incentro do triângulo. Ele tem o nome de incentro porque esse ponto ele é o centro do círculo inscrito no triângulo, dentro do triângulo. Então, se eu colocar um círculo aqui inscrito no triângulo, mais ou menos isso, né? Tangenciando aí os lados, o centro do círculo seria o incentro desse triângulo. Circuncentro. Bom, circuncentro é encontro das mediatrizes. O que a mediatriz faz? Ela passa pelo ponto médio do lado e é perpendicular ao lado. Se eu traçar as três mediatrizes, elas se encontram em um único ponto, chamado de circuncentro do triângulo. Bom, circuncentro
tem esse nome porque é o centro do círculo circunscrito, ou seja, fora do triângulo. Centro do círculo circunscrito ao triângulo. E baricentro? Baricentro, encontro das medianas. Mediana, ponto médio do lado ao vértice oposto. Então isso aqui, ó, mediana, ponto médio ao vértice, mediana, mediana. Esse ponto, baricentro desse triângulo. Bom, o baro, você já viu elementos isóbaros na química, né? Mesma massa, né? Baricentro seria o centro de massa do triângulo. Bom, o baricentro ele é importante, porque ele tem uma propriedade. E aí, não sei se você lembra aí, ó. O baricentro divide a mediana em duas partes, sendo que uma é o dobro da outra. Então, se esse pedacinho mede x, esse aqui vai medir 2x. Essa é uma propriedade importante aí do baricentro. Outra coisa que eu queria destacar é o seguinte. Se a questão fala assim, eu tenho 3 cidades A, B e C e quero colocar uma torre de rádio que seja equidistante dessas 3 cidades. Onde vai ter que estar, né, essa torre? Bom, o circuncentro ele é equidistante dos vértices, ou seja, a distância dele para os vértices do triângulo são sempre o raio da circunferência. Então, raio, raio e raio. Então, o circuncentro é equidistante dos vértices do triângulo. Já o incentro, aqui, ó, seria, se eu falasse assim, ó, tenho 3 cidades ligadas por rodovias em linha reta, e eu vou fazer uma torre equidistante dessas estradas, não da cidade, das estradas. Então, aqui a distância é o raio, raio e raio. Aí ele estaria se referindo ao incentro. Vamos para a questão. Determine o perímetro ARS da figura, onde a B e a C medem 15 e 18 respectivamente, sendo BQ e CQ as bissetrizes dos ângulos B e C, e RS paralelo a BC. Bom, ele fala que BQ é a bissetriz do ângulo B e CQ é a bissetriz do ângulo C. A bissetriz divide o ângulo ao meio. Então isso é igual a isso, esse ângulo é igual a esse. Aí ele traça uma reta paralela à base. Reta RS paralela à base. Retas paralelas sempre geram ângulos iguais. Então eu sei que esse ângulo e esse são iguais. Da mesma forma, eu tenho retas paralelas cortado por uma transversal. Então esse ângulo é igual a esse. Então o que eu tenho aqui agora é o seguinte. Esse ângulo é igual a esse. Então esse triângulo, ele tem 2 ângulos iguais. É um triângulo isósceles. Então se esse pedaço mede x, esse pedaço mede x também. Aqui eu tenho outro triângulo isósceles. Então se esse lado vale y, esse pedaço vale y também. Mas olha só, tudo isso vale 15. Se esse pedaço vale x, aqui é o que falta para 15. Ou seja, 15 menos x. Do outro lado, mesma coisa. Tudo vale 18. Se aqui vale y, esse pedaço vale 18 menos y. Bom, ele não quer o perímetro do triângulo ARS, perímetro é a soma dos lados. Então vai ser 15 menos x, mais esse lado, que vale x mais y, mais esse lado, que vale 18 menos y. Menos x com mais x, cancelou. Mais y menos y, cancelou. Então o perímetro vale 15 mais 18, o perímetro vale 33. Esse é o perímetro do triângulo. Antes de avançar para a próxima questão, queria recordar alguns pontos importantes dos quadriláteros. Esse quadrilátero aqui é um quadrilátero especial. Ele tem lados opostos paralelos. Ele tem um par de lados paralelos. Então esse é um trapézio. O que eu tenho que saber do trapézio? Base maior, aqui é base menor. Se eu ligar o ponto médio de um lado ao ponto médio do outro, eu tenho a base média do trapézio. Se eu quiser saber seu comprimento, isso vai ser a média das bases. A maior base mais a menor base sobre 2.
Bom, como essas retas são paralelas, então eu tenho que esse ângulo mais esse são suplementares, soma 180. Eu sei também que esse ângulo mais esse também vale 180. Então, porque a gente já tem ali nas retas paralelas. Esse aqui eu tenho dois pares de lados paralelos. Então, esse é paralelo a esse paralelo a esse. Isso é um paralelogramo. O que eu tenho que saber do paralelogramo? Ângulos opostos são iguais, ângulos adjacentes suplementares. Bom, além dos ângulos, eu posso falar sobre os lados. Os lados opostos têm sempre o mesmo comprimento. Esse é igual a esse é igual a esse. E tem mais uma coisa importante. Sempre que eu traço suas diagonais, elas se cruzam em seus pontos médios. Então, esse comprimento vai ser igual a esse e esse comprimento igual a esse. Então, no paralelogramo, diagonais se cruzam em seus pontos médios. Existem paralelogramos especiais. Se o paralelogramo tiver todos os lados iguais, ele é um losango. Então, vamos lá. Mais ou menos isso. O que eu tenho que saber do losango? Bom, se ele é um paralelogramo, tudo isso aqui está valendo. Só que ele tem mais algumas coisas interessantes. Deixa eu ajeitar ele aqui um pouquinho. Se eu traço suas diagonais, as diagonais são perpendiculares. Então, o losango tem os lados iguais e suas diagonais são perpendiculares. Bom, ele também, as diagonais dividem um ângulo ao meio, então as diagonais são bissetrizes dos ângulos. Agora, existe outro paralelogramo que, ao invés de lados iguais, tem ângulos iguais. Ele é o retângulo. Os ângulos são iguais. Então, todos os ângulos valem 90. Como ele é um paralelogramo, tudo isso aqui está valendo. Mas o retângulo tem uma coisa mais interessante, que suas diagonais possuem o mesmo comprimento. Então, esse comprimento é igual a esse aqui. E tem um paralelogramo que ele tem lados iguais e ângulos iguais. Esse sim, ele é o quadrado. Lados iguais, ângulos iguais, 90. Como ele é um losango, as diagonais são perpendiculares, são bissetrizes do ângulo. Então, esse ângulo é igual a esse, 90 fica dividido por 2, 45, 45. Diagonais têm o mesmo comprimento. Lembra do comprimento da diagonal do quadrado? Se o lado vale L, a diagonal vale L raiz de 2. Esse é o comprimento da diagonal do quadrado. Vamos para a questão. O quadrilátero ABCD da figura seguinte é um quadrado e o triângulo CDE é equilátero. A medida do ângulo DBE é igual a... Vamos lá. Boa vontade aí, pessoal. Finge que está desenhado direito aí o quadrado, tá? Então, tem um quadrado e um triângulo equilátero. Ele quer saber quanto vale esse ângulo aqui. Bom, se é um quadrado, lados iguais. Triângulo equilátero. No triângulo equilátero, os lados são iguais. Os três lados são iguais. Esse lado é igual a esse e é igual a esse. Sobre o triângulo equilátero, eu queria fazer uma pausa agora para a gente relembrar. No triângulo equilátero, além dos lados iguais, os ângulos também são iguais. Como a soma vale 180, eu divido pelos três ângulos, cada um vale 60. Ok. Bom, ele quer saber quanto vale esse ângulo aqui. Lembra que no quadrado, a diagonal divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo vale 45. E aí, como é que eu descubro, então, esse ângulo? Repara o seguinte. Quando eu olho para esse triângulo aqui, que informação eu tenho dele? Eu sei que esse triângulo possui um ângulo igual a... Aqui vale 60, aqui é um ângulo do quadrado, 90. Então, 90 mais 60, 150. Então, esse ângulo vale 150. Só que eu sei mais uma coisa desse triângulo. Ele tem dois lados iguais.
Então ele é isósceles. Além de dois lados iguais, também dois ângulos iguais. Então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Bom, a soma é 180. Se aqui já tem 150, ainda sobra 30. Como eles são iguais, cada um vale metade de 30. 15 e 15. Agora ficou fácil. Quadrado, esse ângulo vale 90. Aqui já tem 45, com 15 tem 60. Então aqui ainda tem 30 graus. Esse é o ângulo que ele queria. Bom, imagina que eu pego o triângulo ABC e faço uma impressão ampliada dele. Coloco aqui, mandei ampliar, coloquei aqui. Bom, o que vai acontecer? O ângulo vai mudar? Não. Eu vou ter um outro triângulo com os mesmos ângulos. Então, esse ângulo vai ser igual a esse igual a esse, e esse igual a esse. Mas o lado mudou? O lado mudou. Agora ele aumentou. Mas se eu aumentar 50% o lado A, o lado B vai aumentar 50%, o C vai aumentar 50%. Vai aumentar na mesma proporção. Então, de forma resumida, triângulos semelhantes possuem ângulos iguais e lados proporcionais. Bom, só que dificilmente a questão vai falar para você o seguinte: sabendo-se que os triângulos são semelhantes. Não, isso não vai acontecer. Você vai ter que descobrir a semelhança. E como é que você descobre a semelhança? Provando que os triângulos possuem ângulos iguais. Se eles têm ângulos iguais, são semelhantes. Ângulos iguais, lados proporcionais. Mas tem mais uma coisa. Dificilmente a questão vai falar para você que os ângulos são iguais. Vai dar um jeito de disfarçar isso. Como que se disfarça uma semelhança? Normalmente acontece o seguinte. Eu tenho aqui um retângulo e aí eu tenho um triângulo aqui. Bom, quando eu faço isso, é uma forma dele disfarçar a semelhança. Ao invés de falar para você que tem ângulos iguais, ele colocou junto com um triângulo um retângulo, um paralelogramo. Ou seja, a forma dele disfarçar que eu tenho retas paralelas. Retas paralelas sempre geram ângulos iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Retas paralelas, ângulos iguais. Esse ângulo é igual a esse. Então, quando eu olho o triângulo pequenininho e o triângulo grande, eles possuem os mesmos ângulos. Então, os triângulos são semelhantes. Ângulos iguais, lados proporcionais. Vamos para a questão. Na figura seguinte, ABCD é retângulo. E é o ponto médio de BC. E o triângulo ADE é equilátero. Se BC é igual a 12, calcule o valor de EF. Vamos lá. Aqui eu tenho um retângulo. Então você sabe, é um paralelogramo, lados opostos paralelos iguais. Isso aqui vale 12, em cima vale 12 também. É um retângulo, então os ângulos valem 90. Isso aqui é um triângulo equilátero. Então repara, esse comprimento é 12, em cima é 12. Só que esse comprimento 12, ele é um dos lados do meu triângulo equilátero. Isso quer dizer que isso tudo vale 12, isso tudo vale 12 também. Triângulo equilátero, lados iguais, ângulos iguais. Ok. Ele quer saber quanto vale esse pedaço aqui. Bom, vou chamar de X, o pedaço que ele quer. Repara que eu tenho aqui um retângulo e tem um triângulo equilátero aqui dentro dele. Bom, colocou uma figura como essa, né, um triângulo, um retângulo, né, eu já desconfio que vai aparecer semelhança de triângulos. Por quê? Como a gente falou, eu tenho retas paralelas. Retas paralelas sempre geram ângulos iguais. Então, se essa reta é paralela a essa, quando eu traço essa transversal, eu gero esse ângulo igual a esse. Retas paralelas e outra transversal. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, quando eu olho para o triângulo pequeno e para o triângulo grande, eu já sei que ele tem dois ângulos iguais. O terceiro, consequentemente, é igual. Nesse caso, é até oposto pelo vértice. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, tenho triângulos semelhantes. Ok. Isso aqui é ponto médio. Se aqui é ponto médio, esse comprimento aqui vale 6, aqui vale 6 também. E aí eu posso aplicar a semelhança de triângulo. Bom, tudo isso a gente viu que vale 12.
Se esse pedaço vale x, aqui é o que falta para 12. Ou seja, 12 menos x. Aplicando a semelhança, eu gosto de me orientar pelos ângulos. Então, o oposto ao ângulo de um traço no triângulo pequeno vale x. O oposto a um traço no triângulo grande, 12 menos x. Agora eu vou aplicar essa relação para outro ângulo. Bom, já peguei o ângulo de um traço. É melhor pegar o de 2 traços, o oposto dele eu não sei, ou de 3 traços. Os 3 traços é onde eu tenho informação. Então vamos nele. Com cuidado. Se eu fiz triângulo pequeno, triângulo grande, mantém a mesma ordem. Então vamos lá. Oposto a 3 traços no pequeno, 6. 3 traços no grande, oposto a ele, 12. 6 sobre 12, 1 meio. E agora é só resolver. Então, multiplicando cruzado, x vezes 2, 2x, igual 12 menos x vezes 1, 12 menos x. Jogo o x para cá, 2x mais x, 3x igual a 12, x igual a 4. E é o que ele quer. Quanto vale o comprimento x? Essa é a resposta. Mas antes de ir para a próxima questão, queria só mostrar mais uma coisa. Porque assim, eu costumo dizer que na matemática não tem melhor caminho. Melhor caminho é aquele que você consegue enxergar. Então, eu sempre vou tentar dar o máximo de solução para vocês. Máximo de recurso. Repara o seguinte. Se eu traço a diagonal AC, eu tenho aqui um retângulo e eu passo a ter esse ponto aqui como ponto de encontro das diagonais de um retângulo. Como o retângulo é um paralogramo, as diagonais se cruzam em seus pontos médios. Então, repara o seguinte, esse comprimento é igual a esse. Esse ponto é ponto médio do lado AC. Quando eu olho para o triângulo ABC, então aqui eu tenho o ponto médio sendo ligado ao vértice. Essa reta é uma mediana do triângulo. Ok. E daqui eu também tinha, no lado BC, ponto médio ligando ao vértice. Então aqui eu tenho outra mediana do triângulo. Bom, triângulo ABC. Se isso é a mediana e isso é a mediana, esse ponto é o encontro das medianas. Ele é o baricentro do triângulo. Só que o baricentro tem propriedade. Divide a mediana em duas partes. Uma é o dobro da outra. Então, em outras palavras, você poderia fazer uma é o dobro da outra. Então, se uma vale x, a outra vale 2x. E tudo junto tem que ser o lado do triângulo retângulo, que vale 12. 3x igual a 12. Se acharia da mesma forma x igual a 4. Vamos para a próxima. Bom, antes de avançar para a próxima questão, vamos relembrar as relações métricas de um triângulo retângulo. Bom, primeira relação, Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu traço aqui a altura relativa à hipotenusa, eu divido a hipotenusa em duas partes, que eu vou chamar de M e N. E existem outras relações aqui no triângulo retângulo. Vou chamar também a altura aqui de H. Então, uma das relações diz que A vezes H igual a B vezes C. Hipotenusa vezes altura igual a B vezes C. Outra relação diz que H ao quadrado igual a M vezes N. E outra relação diz que B ao quadrado é igual a A vezes a projeção do cateto B. Ou seja, B ao quadrado igual a A vezes M. E para o outro cateto, mesma coisa, C ao quadrado igual a A vezes a projeção do cateto C, que é o N. Bom, isso se for um triângulo retângulo. Se for um triângulo qualquer, eu posso aplicar a lei dos senos e lei dos cossenos. Lei dos senos diz o seguinte: o lado A está para o seno do ângulo A, assim como o lado B está para o seno do ângulo B. Bom, isso vale também para C, está para seno de C, enfim. Mas normalmente a gente usa só uma parte da lei dos senos, que é isso aqui, que relaciona A com ângulo, né? O lado com ângulo, A está para seno A, assim como o B está para seno B. Já na lei dos cossenos,
eu posso falar que a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Até aí parece o teorema de Pitágoras, né? Só que agora vale para qualquer triângulo. E é o seguinte, menos 2bc cosseno de θ. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno θ. Bom, muita gente fica na dúvida, né? Nas leis dos senos e leis dos cossenos, quando que eu uso cada uma delas. Repara o seguinte, na lei dos senos eu tenho 4 elementos. Normalmente, como eu falei, estou pegando parte da lei dos senos. Eu tenho 2 lados e 2 ângulos. Na lei dos cossenos, eu estou relacionando os 3 lados do triângulo, A, B e C, e um dos ângulos. Ou seja, se a questão me dá 2 lados e um ângulo, e ela quer saber a informação do outro lado, então vou relacionar 3 lados e um ângulo. Então vou usar lei dos cossenos. Se a questão me dá 2 ângulos e um lado, e quer um outro lado, vou ter 2 lados, 2 ângulos, uso lei dos senos. Vai depender de cada situação. Vamos para a questão. Um navio dista 9 milhas de uma costa marítima retilínea. Um povoado costeiro localiza-se a 15 milhas do navio. Nessa costa deve ser construída uma estação de rádio que seja equidistante do povoado e do navio. Calcule a distância do povoado à estação de rádio. Bom, vamos lá. O navio encontra-se a 9 milhas de uma costa marítima retilínea. Então aqui está a costa, né? Então terra e água, né? Então aqui é a praia. E o navio está a 9 milhas dessa praia. Ok. Quando eu falo distância entre ponto e reta, estou me referindo sempre à menor distância. Isso fica na perpendicular à reta. Então ele está falando que esse comprimento aqui vale 9. Um povoado costeiro está a 15 milhas do navio. Bom, povoado costeiro ele está na costa, não está em cima da reta. E eu sei que a distância dele para o navio vale 15. Uma estação de rádio vai ser construída nessa costa, nessa reta, de forma que a distância do povoado para a estação de rádio seja a mesma que do navio para a estação de rádio. Então vamos lá. Vai existir algum ponto por aqui, que eu vou colocar a minha estação de rádio, onde essa distância vai ser igual à distância para o navio. Quanto vale essa distância? É isso que a questão quer saber. Qual vai ser a distância entre a rádio e o povoado se for construída nessas condições? Bom, aqui é um ângulo de 90, então tem um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Posso falar que 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, mais esse cateto aqui, vou chamar isso tudo de K. K ao quadrado. 225 igual a 81 mais K ao quadrado. K ao quadrado é igual a 225 menos 81. K igual a 12. Então, esse cateto todo vale 12. Ok. Como esse pedaço vale x, isso aqui é o que falta para 12. Então, vale 12 menos x. Só que eu tenho um outro triângulo aqui que também é retângulo. Então, também vale teorema de Pitágoras. Então, eu posso falar que a hipotenusa, x ao quadrado, é igual a 9 ao quadrado. O outro cateto, 12 menos x ao quadrado. X ao quadrado igual a 9 ao quadrado, 81. Bom, isso aqui é o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, 144. Menos 2 vezes 12 vezes x, 24x. Mais x ao quadrado. X ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro, cortou. Jogando 24x para cá, 24x igual 144 mais 81, 225. X é igual 225 dividido por 24. Bom, e aí você simplifica aí
o que conseguir. Por 2 não dá, dá para simplificar por 3. Aqui fica 8 e aqui vai ficar 75. Então 75 sobre 8 é o valor de x, ou seja, é a distância do rádio até o povoado. É isso que ele queria saber. A questão diz assim: calcule a distância entre dois lados opostos de um hexágono regular de 2 centímetros de lado. Bom, se você encontrar uma questão na prova com um hexágono regular, eu quero que de cara você já faça o seguinte: ligue os vértices opostos e dessa forma você vai dividir o seu hexágono em 6 triângulos equiláteros. Então, é isso que acontece quando eu ligo os vértices opostos de um hexágono regular. Então, eu tenho aí 6 triângulos equiláteros. Ele quer saber a distância entre dois lados opostos. Bom, a distância entre dois lados do hexágono vai ser a altura desse triângulo mais a altura desse triângulo. Ou seja, 2 vezes a altura do triângulo equilátero de lado 2. Então aqui são vários triângulos equiláteros com o mesmo lado, né? 2, 2, 2, assim vai. Vamos relembrar. No triângulo equilátero, para achar a altura, basta fazer L raiz de 3 sobre 2. Não confunda com a área do equilátero, né? A área do equilátero seria L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero saber então quanto vale a altura desse triângulo. Bom, se o lado vale 2, só substituir. Então vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2. O lado vale 2, então fica 2 raiz de 3 sobre 2. Simplifica, isso vale raiz de 3. Então esse comprimento vale raiz de 3, essa altura do triângulo vale raiz de 3, para o outro triângulo é da mesma coisa. Ou seja, a distância entre um lado e outro vale 2 vezes raiz de 3. Bom, só para recordarmos as principais áreas, eu tenho que no triângulo a área vale base vezes altura sobre 2. No caso do retângulo ou de outro paralelogramo, eu tenho que área igual a base vezes altura. O losango é um paralelogramo, poderia fazer base vezes altura, mas tem uma outra relação para o losango que diz o seguinte, que a área é a mesma coisa que dzão vezes dzinho sobre 2. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. No trapézio, a área é base média vezes altura, ou seja, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Se você preferir, isso aqui é a base média, né? Então, base média vezes altura. No círculo, a área vale πr ao quadrado. Não confunda com o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, ou seja, o comprimento da linha, vale 2πr. Vamos para a questão. Há um conhecido quebra-cabeça que consiste em formar um quadrado com as partes de um triângulo equilátero, como mostram as figuras. Partindo de um triângulo equilátero de perímetro 24, calcule o perímetro do quadrado. Bom, ele diz que o triângulo tem perímetro igual a 24, ou seja, lado vale 8. O quadrado eu não conheço o lado. Mas eu sei o seguinte, foram formados com as mesmas peças. Então, sempre que tiver essa questão de tangram, vai montando com as mesmas peças, o que ele quer dizer, em outras palavras, é o seguinte: se eu montei com as mesmas peças, uma coisa não mudou, a área. A superfície da peça permaneceu a mesma, né? E, juntando as peças, continuou sendo a área total igual. Então, esse triângulo equilátero e esse quadrado possuem mesma área. Vamos lembrar o seguinte, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Não confunda com a altura do equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Bom, ele fala que, então, em outras palavras, que a área do equilátero é igual à área do quadrado. Se o lado vale 8, eu tenho que 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou seja, a área do triângulo,
tem que ser igual à área do quadrado, L ao quadrado. Bom, eu poderia passar para cá multiplicando, mas eu vou fazer o seguinte, como eu quero descobrir o L, eu vou logo tirar a raiz quadrada em tudo. E ao invés de L ao quadrado, eu vou ter o L. Então eu vou ter aqui L, jogar desse lado. L ao quadrado, tirei raiz quadrada, virou L. 8 ao quadrado, tirei raiz quadrada, 8. Raiz quadrada de 3 vira raiz quarta de 3. E raiz quadrada de 4, 2. Ou seja, o lado, simplificando 8 com 2, dá 4 raiz quarta de 3. Mas ele não pediu o lado desse quadrado, ele pediu o perímetro desse quadrado. Então é 4 vezes o lado. Então o perímetro vai ser 4 vezes 4 raiz quarta de 3. 4 vezes 4, 16 raiz quarta de 3. Então esse é o perímetro do quadrado. Bom, nossa revisão de geometria plana vai ficando por aqui. Como eu falei, é um assunto muito extenso, teria muita coisa para falar ainda. Dá para passar um ano inteiro falando de geometria plana, mas acho que a gente abordou os principais tópicos, né, que podem aparecer aí na prova do Enem. Como eu já disse antes, inscreve no canal, dá o like aí, e se quiser receber o conteúdo que nós fizemos aqui em formato de impressão, cadastre o e-mail lá em mate1.com.br. Até a próxima!